começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre religião e Estado. O artigo 5º determina que é inviolável a liberdade de consciência e de crença e garante o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Assegura ainda a prestação de assistência religiosa em entidades civis e militares de internação coletiva. E diz também que ninguém pode ser privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. O Brasil é um Estado laico, ou seja, um país onde não existe uma religião oficial. Para explicar melhor o que isso significa e quais são as consequências, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Saul Tourinho. Ele é professor de Direito Constitucional e secretário-geral da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB do Distrito Federal. Seja bem-vindo, professor Saul. Agradeço, Flávio. A Constituição de 88, ela deixa clara a separação entre Estado e religião. Mas nem sempre foi assim, não é mesmo? É verdade. Nós temos na história constitucional brasileira um momento inicial, a Constituição chamada do Império, em 1824, que havia a instituição de uma religião, o Estado brasileiro abraçava, incentivava uma religião, no caso a religião católica, inclusive promovendo uma possibilidade de promoções de autoridades eclesiásticas feita pelo imperador, demonstração de vinculação entre Estado e Igreja. Na sequência, um decreto de 1890, ele vem e encerra essa prática. Ele estabelece esse rompimento, sendo consagrado na Constituição seguinte, a Constituição de 1891, a Constituição Republicana. Daí em diante, o Brasil ele vai incorporando gradualmente em todas as suas constituições essa separação, culminando com a Constituição de 88. Também está aqui conosco o William César de Andrade. Ele é formado em História e tem especialização em Bíblia. É mestre em Teologia Dogmática e Psicologia e também foi professor de Antropologia e Ciência da Religião. Seja bem-vindo, professor William. Obrigado. De que forma o fato do Brasil ser um Estado laico influencia no dia a dia das pessoas? Isso ajuda a garantir, por exemplo, o princípio da igualdade? Com certeza, na medida em que a religião lida com o absoluto, ela estabelece regras e essas regras devem funcionar para todos que são adeptos. Se o Estado está vinculado à religião, as regras religiosas se tornam também regras do próprio Estado. Na medida em que você tem a liberdade de culto, você terá a possibilidade de vivências religiosas diferenciadas. E a Constituição prevê assistência religiosa em presídios e hospitais. Mas em Brasília, um caso chamou a atenção. Um padre foi impedido de entrar na UTI para dar a extrema-unção a um paciente católico. O caso aconteceu neste hospital. A família do paciente pediu ao padre para ir até a UTI levar a extrema-unção, bênção dada a quem corre risco de morte. O padre foi impedido de entrar e o homem faleceu sem o acompanhamento. Este representante da Igreja Católica lamenta o fato e diz que na maioria dos hospitais existe a previsão de acesso de religiosos. E tem, em termos de organização, tem hora de visita, mas não é uma visita só de um amigo, é uma visita um pouco específica. O problema não é tanto o sentido, se sentir ferido nos seus direitos, mas está faltando um dever, não conseguir fazer um dever de assistência religiosa. O religioso conta que, apesar da garantia constitucional, os ritos enfrentam problemas em alguns locais. Ele relembra o caso de um presídio, onde o diretor impediu a realização da missa por causa do vinho utilizado na celebração. O padre diz que houve exagero e recorre ao artigo 19 da Constituição para explicar que o Estado não pode interferir no funcionamento de cultos e igrejas. Também está escrito aqui, não pode embaraçar o funcionamento das religiões. No caso aqui do vinho, é realmente embaraço criado ao gente pastoral católica, que podemos lamentar. Hein? Agora, eu não sei se vem do fato de uma certa concepção do laicismo ou uma concepção religiosa diferente. Nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que informou que os hospitais têm normas sobre o horário de visita para garantir a tranquilidade dos pacientes e o atendimento necessário. Mas que isto não inviabiliza que situações excepcionais sejam avaliadas pelo gestor da unidade. No caso específico, o padre foi impedido de entrar porque uma funcionária se ateve apenas ao horário de visita previamente estabelecido. Doutor Saul, o que fazer quando isso acontece? A família pode recorrer a alguém à justiça, por exemplo?
Claro, os casos que foram passados agora ilustram a necessidade de compatibilizar uma sociedade complexa com as regras constitucionais. É desafiador, de fato, claro. Nem sempre a iminência do falecimento vai se dar no horário de visita, é claro. Isso pode acontecer de madrugada, isso pode acontecer no outro momento, e a autoridade religiosa lá está. Nessas hipóteses, Flávio, é sempre que há esse embaraço, há uma violação constitucional, que eu presumo ser um direito líquido e certo, está claro. Nessa hipótese, há uma necessidade de se valer de instrumentos processuais, o mandado de segurança é um deles, acionando o judiciário, pleiteando inclusive concessões de liminares, que são essas medidas mais céleres, que antecipam o juízo derradeiro do magistrado, para tentar tirar esse obstáculo imposto a um direito fundamental. Professor, o que significa para uma família religiosa ficar sem assistência numa hora tão necessária? Olha, eu queria concordar com o Saul. Acredito que, além de haver o direito, você tem uma circunstância que é a família está fragilizada. A iminência da morte, a unção dos enfermos, ela é, eu diria, uma abertura de caminho para a salvação daquela pessoa. E, nesse sentido, a família reage de forma muito emocional e ela tende, inclusive, a não saber como buscar o seu direito. Talvez o importante aqui seja bom senso. O gestor, principalmente a chefia acima da pessoa que bloqueou o acesso do padre, deveria ser comunicado e, a meu ver, deveria adotar uma postura de bom senso, evitar o proselitismo, que é muito comum nos hospitais hoje em dia, mas, ao mesmo tempo, garantir que, se a pessoa desejou, a sua família desejou uma assistência religiosa, que ela lhe fosse disponibilizada. Mas isso é o comum acontecer nos hospitais, né? Ter esse livre acesso para religiosos? O acesso, ele é razoavelmente organizado. Inicialmente, o religioso, ele é inscrito, ele tem um crachá próprio, ele não é o crachá de visitante. Ele pode até circular no hospital em outros horários. A questão maior é, na medida em que você tem um pluralismo religioso, a busca por conseguir essa condição de inúmeras igrejas faz com que alguns hospitais optem por fechar as portas e criar o máximo de obstáculo possível. Mas isso é errado, né, professor Saul? Porque a Constituição se volta para a tolerância. Ela admite que vivemos numa sociedade plural, ela se pretende dar proteção a essa multiplicidade de cultos, de crenças, de fé. E a partir desse momento que ela reconhece e fia um ideal de pluralismo, ela assume o compromisso de criar instrumentos, mesmo diante de hipóteses cada vez mais inimagináveis. E no caso dos presídios, o padre entrevistado falou ali de uma proibição de missa por causa do vinho. Foi um exagero ou deve acontecer mesmo para cumprir as regras? Eu achei um exagero. Veja, o que se falava ali, pelo próprio ritual que nós costumeiramente vemos na Igreja Católica, que estamos falando de uma autoridade da Igreja Católica, é a ingestão de um cálice de vinho pela autoridade religiosa. Não há distribuição de vinho para os presos. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de um componente do ritual, do símbolo daquele momento, e que, de repente, criou-se quanto a ele um obstáculo. Talvez dando uma resposta que o professor William já nos dizia. Diante da multiplicidade, da intensa demanda, ao invés de criarmos hipóteses em que consigamos contemplar a todos, vamos fazendo o caminho contrário. Vamos criando restrições, até anular completamente a eficácia do dispositivo constitucional. Para a Igreja Católica, com certeza tolher e grandemente o culto. Quer dizer, a missa católica precisa ser feita na inteireza dos seus símbolos. Então, houve um excesso. Esse excesso não precisaria ter ocorrido, bastaria as atitudes habituais de revista, as atitudes de condicionamento do que pode ser permitido ou não, e que os agentes de pastoral
da Igreja Católica e mesmo do meio evangélico já estão habituados. Inclusive, os agentes religiosos evitam o papel de leva e traz, o papel de servir a soluções que o preso às vezes busca e que não são lícitas. E essa assistência, ela tem que ser prestada também em presídios de segurança máxima para quem está na solitária, por exemplo? Olha, Flávia, nós temos, claro, a ideia de prisão, de encarceramento, pressupõe a restrição de direitos, a começar por um dos direitos mais caros, que é a própria liberdade de ir e vir. Então, nós sabemos que há uma restrição de direitos. Mas o preso que está, por exemplo, no chamado RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, que convencionou chamar de prisão de segurança máxima, ou presídio de segurança máxima, ele não deixa de profetizar uma fé porque lá está. Ele não deixa de ter um compromisso individual com uma crença porque lá está. E a Constituição, ela trouxe um dispositivo específico de redação clara, voltada para as internações militares e civis e militares de internação coletiva. E não excepcionou. De repente, numa dificuldade que talvez as autoridades penitenciárias tenham para dar cumprimento, o receio em relação a isso, elas podem criar obstáculos. Mas o fazem, ao meu sentir, indevidamente. Professor, é comum muitos presos se voltarem para uma religião? Hoje em dia, sim. Nós temos informações de conversões de ocasião. E também temos informações de conversões efetivas em que o preso muda radicalmente a sua conduta. Ele passa, inclusive, a ser chamado de Bíblia. Ele é conhecido no meio dos outros como o Bíblia. E na medida em que ele realmente muda, até os diretores de presídio gostam, porque ele será um preso que não mais vai se rebelar, ele será um preso que não oferecerá maiores riscos de criar tumulto ou qualquer outra situação. O problema maior é que algumas conversões são de araque. Quer dizer, essa conversão de ocasião. De ocasião. Algumas conversões são meramente para conseguir, entre aspas ou não, algum privilégio. Porque na medida em que o preso tem bom comportamento, ele começa a ascender às proteções que ele obtém por esse comportamento. E no próximo bloco você vai saber mais sobre o Estado laico. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o professor William César de Andrade, mestre em Teologia, e Saul Tourinho, advogado especializado em Direito Constitucional. No programa de hoje estamos falando sobre o Estado laico. O resultado do censo realizado em 2010 mostrou que cresceu a diversidade de grupos religiosos no Brasil. Os católicos ainda são maioria e representam 64,6% da população brasileira. Mas este é um índice que vem caindo ao longo das últimas décadas. Já o número de evangélicos foi o que mais cresceu no país e chegou a 22,2%. 2% são espíritas. 8% dos entrevistados pelo censo disseram que não têm religião. E 3,2% declararam seguir outras religiões. Professor William, que análise que a gente pode fazer dessa mudança de religião? O fato do Brasil não ter uma religião oficial influencia nisso também? Influencia. Agora, seria importante fazermos uma memória histórica de que a religião no Brasil era uma religião em que você, por ser português, era católico. Por ser colônia de Portugal, a religião permitida, lícita, era ser católico. Então, nós tivemos, na história do Brasil, uma religião de fundo social, em que a pessoa não poderia declarar que teria outra. Isso faz com que o catolicismo brasileiro tenha sido, em determinados segmentos sociais, somente de fachada. Então, é óbvio que quando a liberdade de culto e a pluralidade da própria sociedade vão viabilizando que a pessoa se posicione naquilo que existencialmente ela acredita, ela fará da religião uma opção, uma escolha com a qual ela se comprometa. Então, a redução do número de católicos nominais, ela não significa a redução dos católicos que frequentam
Se todos os que se declaram católicos fossem às igrejas, elas não comportariam. Então, na verdade, nós temos aqui um item que é o catolicismo daqueles que o faziam meramente de fachada, ele já não precisa existir. O número preocupante é o dos que se declaram sem religião. Mas o ateísmo também é considerado uma crença? Ele é considerado uma opção existencial. Como opção existencial, vem crescendo na sociedade brasileira, eu diria de forma quase exponencial. Quer dizer, ele vem saltando entre os censos numa proporção que faz com que você pergunte se a religião ainda é um fator estruturante para a grande maioria das pessoas de fato. Professor Saul, o Brasil tem muitos feriados católicos. Como é que ficam as outras religiões em relação a isso? Aqui tem múltiplas perspectivas. Primeiro, é a própria indagação se é o caso de termos essa quantidade de feriados de natureza religiosa. Isso é um questionamento. Algumas pessoas, do ponto de vista constitucional, entendem que não deveria existir. Claro, não estou aqui supondo que vamos acabar com o Natal, fazer algo dessa ordem. Não é isso. Uma outra perspectiva é exatamente o que o professor William nos traz. Ora, nós dando uma olhada na história do nosso país, é claro que o modelo de democracia representativa certamente colocou os integrantes da Igreja Católica como formadores das maiorias no Congresso Nacional. A partir do momento em que outros grupos passam a também pessoas que praticam outras religiões passam a ter assentos nas casas legislativas. Essa pluralidade, ela, além de colorir o país, ela também passa a entrar nas casas legislativas, há uma tendência de que nós tentemos, de alguma maneira, trazer mais igualdade para esse tipo de manifestação. O Estado, ele pode, sim, estabelecer um equilíbrio maior entre as confissões religiosas. Mas não é uma relação fácil, porque aí o Saul tem razão. O legislativo sofre a pressão porque ele representa a sociedade. Então, na medida que eu tenho uma bancada católica, essa bancada vai forçar alguns itens da agenda católica. Quem tiver a maior bancada acaba tendo privilégios. Atualmente, a maior bancada não é de católicos. A bancada estruturada hoje no Congresso Nacional é de evangélicos. E é, portanto, uma bancada fortemente militante para tentar retirar o que eles consideram são os privilégios que os católicos juntaram ao longo do tempo. Entre eles, a questão de símbolos religiosos, dos feriados. Então, há um esforço de incluir feriados que tenham cunho representativo de outras fés, de outras religiosidades. O problema maior é que há uma pulverização no meio evangélico. Então, você tem que, no máximo, criar o dia do evangélico. Mas, com certeza, com a diversidade aumentando de budistas, de os próprios judeus, de muçulmanos, e o que seja, daqui a pouco nós teríamos que pensar um modo, talvez, de chegar a um feriado de fundo religioso, mas que fosse amplo. E nas ruas as pessoas falam sobre o respeito à liberdade de religião e o uso de símbolos em repartições públicas. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Não existe proibição do credo religioso de ninguém, né? Graças a Deus, pelo menos aqui até então, há um respeito. Digamos que eu seja evangélica, já vem aquele tom de gozação, entende? Eu acho que deveria ter mais respeito, né? Se eu tenho a minha religião, é porque eu escolhi, eu sinto bem. Cada um segue a religião que quer, porque um Deus é um só, né? Então, em qualquer lugar tem uma cruz, tem uma imagem, isso não influi em nada. No Brasil, a religião forte, a gente sabe que é o catolicismo, né? E como isso aí faz parte da cultura deles, né, da religião deles, eu acho que eles impõem, como se fosse a religião oficial do Brasil, o catolicismo. Não vai ser uma imagem, um crucifixo, ou coisa que vai incentivar alguém a seguir aquela religião, né? Acho que a crença está dentro da pessoa, Deus é acima de tudo, né? Independente de religião. Professor William, eles falaram ali da questão dos símbolos religiosos. Isso é um resquício ainda da época em que o Brasil tinha o catolicismo como religião oficial? Com certeza. Nós estamos diante de uma continuidade do que foi a cristandade no Brasil.
Ora, se o Estado ele era aquele que realmente gerenciava a religião, basta lembrar que no Segundo Império a religião é força auxiliar para o imperador. Ao contrário do começo, em que, quando a cristandade se estabelece, a religião é que fazia do Estado uma força auxiliar. Então, hoje em dia, a sobrevivência de símbolos religiosos típicos do catolicismo é cada vez mais duvidosa. E a tendência maior é que o pessoal opte por uma neutralidade simbólica. Nenhum símbolo religioso visível. Ou, em alguns casos, talvez respeitando mais a diversidade religiosa, ambientes que possam ser de multiuso para as confissões que estiverem presentes naquela instituição. Professor Saul, uma das entrevistadas falou ali que quando fala religião sofre críticas. Isso é um tipo de discriminação? A Constituição ela veda que você estabeleça um tratamento diferenciado em relação a alguns critérios. Raça é um, sexo é outro. E crença, uma crença religiosa, uma crença filosófica, uma crença política. Você não pode estabelecer um tratamento diferenciado em razão desses critérios. A partir do momento que eu me identifico com uma dada crença e passo a ser excluído, aqui há uma violação. E o Brasil, ele se vê diante de desafios imensos no que diz respeito a esses símbolos religiosos. Se nós levarmos isso ao extremo, nós temos que realmente nos reunir para tentar ver o que fazer com Cristo Redentor, o que fazer com o nome da cidade de São Paulo, o que fazer com o feriado natalino. É bem desafiador isso aqui no Brasil. Tem muito a ser discutido ainda. Professor, como é que fica a questão do ensino religioso? Ele pode ser obrigatório em alguma escola? Os pais podem se recusar, os próprios alunos? Olha, o ensino religioso, ele está dentro da Constituição, ele pode existir, ele deve ser oferecido pelo Estado, mas está assegurada a liberdade de que o aluno, através de si mesmo ou dos seus pais, manifeste que ele deseja participar ou não das aulas de ensino religioso. O problema maior é que a Constituição, ela transferiu para os estados e municípios a organização de como ele deveria ser. Então, nós temos unidades da federação que desenvolvem e articulam o ensino religioso muito mais próximo a uma sociologia religiosa, a um conhecimento da importância do sagrado naquilo que é o ser humano. E nós temos, em alguns lugares do Brasil, o ensino religioso marcadamente confessional, cristão, ou católico, ou evangélico. Então, há um confronto aí. O que nós não conseguimos fazer foi oferecer nas escolas a opção de um humanismo laico e a opção de uma formação de fundo religioso, ainda que respeitando a diversidade. Como nós não temos essa formação humana em linguagem laica, a filosofia não conseguiu chegar a este ponto no Brasil, o ensino religioso hoje, em alguns lugares, ele está funcionando. Os pais podem dizer que não querem e o filho não será penalizado. E, em alguns lugares, ele simplesmente está por fazer. Professor, só para a gente encerrar aqui, então, o senhor acha que a crença deve ter limites em algum caso? O limite da crença, fundamentalmente, está em saber que o absoluto que você acredita também existe nas outras pessoas. Então, independente do que eu creia, eu não posso destruir, desfigurar a dignidade e a condição de cidadania dos outros. Então, a tolerância, o aprendizado de que a diversidade é um dom de Deus, é um amadurecimento da sociedade e da democracia, deve presidir, eu diria, a nossa vivência social da fé. Para o senhor, professor Saul, a religião, a crença deve ter algum tipo de limite do ponto de vista jurídico? Eu não diria a crença, nem sei como limitar a crença, mas algumas práticas e desdobramentos exteriores das próprias crenças, vez ou outra, eles são limitados. Alunas muçulmanas praticar educação física e o esporte é natação e elas não podem se mostrar desnudas na frente de outros ou usando trajes de banho. Veja, tem na Papuda, vamos supor que tenhamos lá um indiano
E o cardápio é carne assada, carne de boi, carne de gado, e ele tem isso como algo sagrado. Esse tipo de situação, para que nós possamos desenvolver um projeto de coletividade, certamente vai passar por alguma restrição em um momento ou outro. Então, eu acho que dependendo do valor que nós, de alguma maneira, possamos conferir a alguns bens, como a liberdade ou como a vida, é possível que, de repente, uma prática, ela seja, de alguma maneira, mitigada, eu acho. Mas a liberdade tem que continuar. Tem que continuar. Bom, e nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Professor William Andrade, professor Saltorinho, agradeço a presença de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.